Olá, eu sou Ana Carolina e vou falar aqui sobre indicador escrita. O meu objetivo é contribuir com alguns aspectos importantes e principais desse indicador. A elaboração desse capítulo foi baseada em muitos referenciais, mas eu gostaria de ressaltar alguns. Então, o Sistema Mackenzie de Ensino foi um dos principais, a Política Nacional de Alfabetização e também os referenciais curriculares nacionais. Além disso, a gente traz contribuições importantes de José de Moraes e de Marta Helvas, além de alguns artigos científicos também que nos embasaram e vocês poderão conhecer aí no decorrer da leitura do capítulo. Quando a gente pensa em escrita, logo vem em mente a alfabetização. E a gente sabe que a alfabetização ela depende de algumas habilidades que a predizem. Mas agora a gente vai falar especificamente da escrita dentro de toda essa alfabetização. E aí a gente foca também na educação infantil e primeiro ano, que é o nosso foco principal dentro desse trabalho, né, e que é aí o nosso público para essa reflexão. A gente entende inicialmente, no começo do capítulo, quando você fizer essa leitura, que seria importante trazer ao professor, né, incentivar que faça pesquisas, né, que entenda quem é esse aluno que você está lidando, como que ele aprende, como que ele entende essa escrita, né, que habilidades a gente precisa desenvolver neste aluno, porque dessa forma a gente consegue alinhar aí prática, né, à teoria. E tantos estudos que a gente sabe que temos disponível, né, para a gente conseguir tornar essa prática cada vez com maior excelência. Além disso, no capítulo a gente traz também a respeito da escrita, especificamente o desenvolvimento de algumas competências. Quais são elas? As competências linguísticas, cognitivas e também psicomotoras. Mas entendemos aí que alguns outros indicadores já se empenharam em desenvolver e especificar algumas dessas habilidades psicomotoras, né? Então, a gente vai trazer especificamente aqui as linguísticas e as cognitivas, que fazem parte aí dessas habilidades que predizem a escrita. Bom, então, a gente lembra inicialmente que a escrita ela é uma representação gráfica daquilo que a gente fala. Daí a importância da criança perceber esse som falado, entender, né, como que funciona essa representação gráfica. Além disso, o quanto a gente precisa desenvolver uma maturidade linguística, essa criança precisa entender a função social dessa escrita, e tudo isso a gente precisa observar dentro desse processo de aprendizagem para que a gente possa avaliar este aluno de forma adequada dentro deste indicador. Mas, além disso, também a gente precisa trazer para essa nossa conversa, além de toda essa vivência do aluno, também como que esse aluno aprende, como que esse cérebro funciona. Então, o capítulo também trata de alguns aspectos específicos relacionados à neurociência. E aí a gente consegue entender alguns processos, né, que funcionam aí, e como que tudo isso acontece para essa aprendizagem acontecer da melhor forma. E isso também tem tudo a ver com essa prática em sala de aula, né? Porque quando a gente entende como esse processo acontece, a gente consegue ter uma prática que foque ali em elementos específicos, né, para esse desenvolvimento. A partir dessa introdução e trazendo também alguns aspectos importantes dentro dos referenciais que eu acabei de citar, a gente traz aí uma avaliação de caráter formativo e com a elaboração de alguns critérios, mas esses critérios partem aí de alguns eixos. E aí eu vou citar então esses eixos agora. O primeiro eixo que a gente traz no trabalho é o reconhecimento da forma convencional da escrita e a capacidade de criar representações. O que quer dizer isso, né? O que a gente observa dentro desse eixo? O quanto a criança entende a linearidade da escrita na hora que ela observa um livro. Então, ela entende, né, que o dedinho ela passa da esquerda para a direita. É claro que ali, ainda muito pequeno, ele não vai escrever, mas ele já começa a perceber como funciona essa escrita. Em algum momento vai começar a fazer alguns traços, então será que ele já está entendendo que esse traço também acontece da esquerda para a direita? Ele já faz essa representação com alguma intenção?
em um determinado momento também, essa representação, ela vai trazer o princípio alfabético, ela vai trazer letras, né? Ela vai trazer números. Será que ela ainda está misturando, né, o desenho, o número, a letra? Então, isso a gente observa nesse eixo. Como que está a compreensão de natureza simbólica, né? Então, quando nessa escrita espontânea ela faz essa representação e diz, olha o que eu escrevi, a gente já começa a anotar que ela está entendendo aí essa função. O segundo eixo, a gente traz a construção de hipóteses e de suposições por meio do contato com portadores textuais e suas representações. Então, nesse eixo, a criança tem ali o contato com portadores textuais, a gente já tem nessa prática em sala de aula de deixar esses livros, gibis e diferentes portadores textuais disponíveis para essa criança, né? Então, o quanto ela tem interesse de se envolver com esse livro, ela pega esse livro da forma correta, né? Ela entende que ela precisa folhear. Então, tudo isso a gente já começa a observar. Quais são as percepções dessa criança a respeito dessa escrita? Ela começa a entender que essa escrita, ela vai me comunicar algo? Porque quando ela entende isso, ela passa também a escrever para comunicar algo. Ela já consegue diferenciar as formas de representação, então ela já consegue olhar para uma figura e dizer isso é uma figura, isso, né, olha o que está escrito. Então, nesse eixo a gente tem essa observação de forma prática. E o terceiro eixo é o reconhecimento da escrita como forma de comunicação e produções orais e textuais, onde a gente tem o repertório de palavras, a elaboração de pensamento e tentativas de leitura em voz alta. A gente está falando aqui de escrita e por que tanto a gente fala de leitura, né? Porque está tudo muito interligado, né? A gente não tem como falar de escrita sem falar de leitura ou sem falar de fala, porque está tudo muito conectado. Neste terceiro eixo, então, a criança começa a entender qual é a função dessa comunicação, né, dessa escrita. Porque eu, por enquanto, falo, a partir de um momento eu vou escrever para me comunicar, eu entendo que essa escrita está me comunicando algo, então esse eixo a criança começa a entender desta forma. O quanto ela já tem uma maturidade linguística, né, a gente fala tanto de oralidade, de rodas de conversa, temos outros eixos aí que estão falando sobre isso, mas na hora que a gente pensa no eixo escrita, isso também é importante de ser observado. Além disso, a questão da coesão, da compreensão e do vocabulário também estão ali nesse eixo. Então, a gente precisa observar o quanto essa criança tem de vocabulário, o quanto ela está compreendendo, porque no momento da escrita ela vai trazer todo esse repertório e toda essa bagagem para a sua escrita, né? Então, ela não vai conseguir escrever uma frase se ela não elaborar essa frase antes. Então, a gente precisa desenvolver também isso nesse eixo. Meu incentivo, então, é para que você, professor, leia este capítulo para entender um pouco mais, né, o porquê de cada critério, porque dentro desses 3 eixos nós temos alguns critérios determinados. Vocês vão perceber que inicia-se desde os pequenininhos e quando a gente vai desenvolvendo isso no decorrer do crescimento desse aluno, a gente vai começar a observar mais essa escrita mesmo sistematizada que acontece no primeiro ano. Tudo isso que a gente traz nesses eixos, esses critérios que antecedem esse final, eles vão aí preparar esse aluno para essa escrita e toda essa observação que a gente precisa ter de avaliação para encontrar a melhor estratégia. A gente precisa pensar no nosso planejamento sempre com bastante intencionalidade, e se a gente não conhece todo esse processo desde o seu início até quando essa escrita é sistematizada, a gente se perde. Então, é importante que a gente tenha esse olhar. E aí, o nosso convite é para que você observe o seu aluno, o desenvolvimento de cada um deles e consiga aí pensar em novas estratégias, sempre considerando o atendimento individualizado e a personalização do ensino. Espero que gostem do capítulo.